Olá, meu nome é Débora e esse é um trabalho apresentado no curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática do IFRO, na disciplina de Metodologia para o Ensino de Química, tendo também como colaboradoras as acadêmicas Almira, Bruna e Elisângela. A proposta desse trabalho é desenvolver um plano de aula utilizando metodologias ativas. O desenvolvimento dessa aula será descrito nessa apresentação. Antes de tudo, vale ressaltar que a disciplina abordada é Ciências, o segmento de ensino será o 6º ano do ensino fundamental, tem como tema substâncias químicas e os conteúdos são misturas homogêneas e misturas heterogêneas, conceito de solução e separação de misturas. As estratégias de ensino utilizadas serão sala de aula invertida, atividade em grupo e a gamificação de conteúdos. A implementação da estratégia ocorrerá da seguinte forma: ao término de uma aula que antecede esta, os alunos serão informados e orientados quanto ao próximo conteúdo a ser trabalhado na disciplina de ciências. Serão orientados a acessar o ambiente virtual de aprendizagem Google Sala de Aula em casa, estudar a apostila e assistir às videoaulas disponibilizadas, assim como anotarem as possíveis dúvidas que surgirem no decorrer dos estudos. Cabe ao professor motivar os alunos a realizarem esse estudo extraclasse, principalmente porque precisarão de conhecimentos prévios para as próximas aulas, deixando claro que a proposta é fazer aulas mais dinâmicas e divertidas, mas a colaboração de todos é fundamental para que a estratégia de ensino dê bons resultados. Quanto à introdução da aula, o professor deverá iniciar uma aula presencial verificando se os alunos acessaram o conteúdo online, se conseguiram compreendê-lo, o que gostaram ou não gostaram em relação à metodologia utilizada, o que também servirá para nortear a prática docente. Em seguida, orientará os alunos a responder um questionário com questões objetivas para a verificação da aprendizagem. Após o prazo de resolução, os alunos receberão os gabaritos para a correção. É interessante que o docente, após essa correção, questione a turma se o que estudaram em casa corresponde ao que foi abordado na atividade e como eles avaliam o próprio desempenho, se foi ruim, regular, ótimo. O desenvolvimento da aula se dará na sequência, quando o professor deverá expor o conteúdo através de imagens e na forma de tópicos, com o uso do data show ou da lousa, e apresentar aos alunos uma questão disparadora, como que aspectos visuais podemos utilizar para agrupar misturas, e deixar que os alunos respondam, façam suas explanações, utilizando referências práticas do cotidiano sempre que possível, como o que seria uma mistura homogênea, e apontar a mistura água e óleo como modelo, por exemplo. Nesse momento, eles mostrarão sua compreensão, enquanto o professor faz suas complementações sempre que for necessário, como quando constatar a falta de abordagem de um assunto importante, ou esclarecimentos quando apresentadas dúvidas ou compreensões equivocadas. Ao término da aula, a turma será dividida em 4 ou 5 grupos para possibilitar a construção coletiva de conhecimentos com os alunos como protagonistas. Eles receberão o roteiro de uma atividade experimental que deverá ser realizada na próxima aula. Nesse roteiro estarão descritos os conteúdos abordados, materiais que serão utilizados, passo a passo dos experimentos, as tabelas que serão preenchidas e os questionamentos que responderão no decorrer dessa atividade. Dando sequência a essa prática, em outra aula, os alunos serão levados ao laboratório de ciências, onde cada grupo realizará os experimentos indicados. Dessa forma, terão que numerar recipientes de 1 a 8, por exemplo, para em cada um deles preparar as misturas indicadas no roteiro, observar o que acontece e, em algumas delas, realizar a separação a partir do método mais adequado. Deverão ainda preencher as tabelas com os dados observados, como o número de fases e classificação em homogêneas e heterogêneas, e responder a alguns questionamentos com base em suas conclusões. Ao final da atividade, os grupos deverão compartilhar os resultados entre si,
debatendo os mesmos de forma colaborativa e entregar o roteiro preenchido ao professor. A conclusão se dará em outra aula, momento em que os alunos serão encaminhados ao laboratório de informática, onde acessarão a plataforma Kahoot individualmente e com a ajuda do professor para a realização de um quiz contendo 20 questões. Ao fim de cada questão, será apresentado um ranking, de acordo com as colocações e o feedback com as questões corretas que deverão ser debatidas. Assim, o professor poderá avaliar os conhecimentos adquiridos, concluir o conteúdo da disciplina, ao mesmo tempo em que os alunos participam mais motivados de uma atividade de cunho dinâmico. A avaliação será formativa, ou seja, durante todo o processo de desenvolvimento das aulas, por meio de feedbacks fornecidos aos alunos quanto ao seu desenvolvimento, por meio da autoavaliação, pois também cabe aos discentes refletir sobre sua aprendizagem e as práticas do professor. A avaliação também será somativa, pois serão atribuídos valores a cada atividade, com base no desempenho dos alunos durante as discussões, resolução e entrega das atividades propostas. É fundamental considerar nas avaliações fatores como compreensão do conteúdo, autonomia, diálogo, participação, colaboração e pontualidade. E esse foi um esboço de nossa proposta de aula. Obrigada pela atenção e até a próxima!